Olá, meus amigos criadores de manons e exóticos de bico reto de todo o Brasil. Eu sou o Vander e este é o nosso canal Exóticos Manon Mania. Um ano praticamente sem nos falarmos, mas temos trocado informações e respondido a perguntas de alguns amigos. E neste momento eu queria primeiro agradecer ao meu Deus, porque aos que não sabem, os últimos 6 meses foram de uma agonia muito grande em minha casa. Eu tenho 4 próteses na coluna e precisei fazer uma nova cirurgia de implante neuromedular. E agora estou dependendo de bengala, cadeira de rodas e tudo mais. Não se sabe se em definitivo ou não, mas o importante é que Deus, nesses 6 meses, susteve a mim e a minha família. Apesar das dificuldades, Ele é quem governa as nossas vidas e sabe que há tempo para tudo. Agora é o tempo da paciência. É o primeiro tempo nosso, de quem sabe aguardar, esperar e as coisas voltarem ao normal, ou como hoje se fala, o novo normal. E não menos pior, já há mais de um ano o Brasil, o mundo vem sendo assolado pela Covid. Semana passada, uns 10 dias atrás, um pouco mais, perdi um irmão, meu melhor amigo, Fábio. E a gente tem que olhar para cima. Todos nós perdemos amigos, entes queridos, perdemos empregos, perdemos a direção da vida, perdemos algo em nossa vida nesse ano. Mas é preciso que a gente tenha um olhar vertical, porque a despeito da sua crença, diferente ou não da minha, Deus é quem cuida de todos nós. E dessa forma, Exóticos Manon Mania não poderia deixar de levantar a bandeira sobre os protocolos, os cuidados que nós temos que ter para que ninguém mais sofra ou que menos pessoas venham a sofrer. É a hora de deixar a ideologia de lado, não importa quem governa nesse momento. Importa que temos que dar as mãos, importa que temos que aliar, dar as mãos, não, a forma de dizer, é nos afastar, é hora de ficar longe uns dos outros, é momento de manter o distanciamento social, porque sem esse distanciamento, nós vamos estar passando adiante todo esse problema. Com o meu problema de saúde, esse será um ano sabático na minha vida de criador de aves exóticas. Minha sala principal fica no andar superior da casa e eu não tenho mais como subir escadas. Então, eu vou ter que passar o ano treinando alguém para que seja meus olhos e minhas mãos na criação, porque eu não posso acreditar que alguém possa fazer exatamente o que eu faço, mas pode até fazer melhor, mas usando as mesmas características, as mesmas metodologias. Mas para ser coerente, eu preciso fazer algo. Então, apareceu em minha vida a oportunidade de criar mini coelhos. E é algo que eu posso fazer. Eu montei a marcenaria, montei uma serralheria e no fim
fui proibido de utilizar. Até mesmo os vídeos nós vamos ter problemas, porque o meu implante pode interferir no áudio ou até mesmo no vídeo em alguns momentos. Então não se assuste se houver ruídos. E para saudar, manter a minha casa, saudar os meus compromissos com os meus credores, eu resolvi criar os mini coelhos para que a gente tenha condições de suster a casa e pagar as nossas contas. A gente cobra muita gente, as pessoas que nos devem, e a grande maioria, para não dizer a totalidade, usa a pandemia. Pandemia e tal. Nós não fazemos isso. Nós tivemos problemas financeiros, logo em seguida um problema de saúde, e isto acarretou uma bola de neve, que graças a Deus já está começando a ser revertida. Então, agora já estamos com cerca de 75 dias de cirurgia e temos mais um longo tempo pela frente. Então, nós vamos assumir esse ano a criação de mini coelhos. Mas, diferente das aves, eu não vou passar com os mini coelhos aos amigos o conhecimento, o manejo já adquirido, mas as experiências aprendidas com grandes criadores, né? Temos criadores grandes pelo país todo. Mas você deve estar achando estranho, porque você deve ter lido no título do vídeo a relação comercial, direito do consumidor e os animais de estimação, essa relação, como é feita, como pode acontecer, o que pode, o que não pode. Wander, o que eu posso colocar num contrato de compra e venda? Bom, em primeiro lugar, o que a gente precisa ter em mente é que existe o Código de Leis Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Nenhum contrato nosso informal de compra e venda de animais suplanta esse Código Civil ou mesmo o Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa é dizer que após o recebido animal, o vendedor se exime de quaisquer garantias. E este vendedor, por espontânea vontade, privilegiar o comprador em uma compra futura, subsequente. Outra coisa é escrever: não devolvemos seu dinheiro em caso de desistência, em caso de morte. Se o animal chegar morto, não existe garantia. Nós vemos contratos de compra e venda onde os criadores colocam suas condições de todas as maneiras. Ok, cada um pensa e coloca suas condições, mas a gente não pode esquecer que o Código de Defesa do Consumidor prevê todas essas situações. Então, antes de escrever o seu manual, ou se no seu manual estiver algo que possa ferir o Código de Defesa do Consumidor, fica a sugestão. Não estou aqui para apontar o dedo para A, para B, para dizer que você está certo, que eu estou certo, que você está errado. Não. Né? Eu acho que o bom senso é o que deve prevalecer mais do que um contrato. Né? E para esclarecer isso, sobre a questão dessa relação, eu achei aqui um post do colunista Adriano Pascottini, acadêmico de Direito da Universidade Franciscana, integrante do projeto de prevenção e tratamento do consumidor supervisionado.
ou superendividado, perdão. E ele fala sobre o direito do consumidor e os animais de extinção. De estimação. E eu gostaria que você ouvisse com muita atenção para saber, aí sim, você chegar à conclusão se o seu contrato vai de encontro ao CDC ou vai contra o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Conforme as relações humanas vão evoluindo, percebemos que cada vez mais os animais de estimação conquistaram seu espaço dentro do ambiente familiar. No entanto, mesmo com o fato de que muitos de nós consideramos os animais como membros de nossa família, para o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eles são classificados como coisas ou produtos. Desta forma, as empresas que vendem filhotes, as clínicas veterinárias, os pet shops são classificados como prestadores de serviços e fornecedores. E o dono do animal enquadra-se como consumidor. Assim, fica claro que a legislação brasileira reconhece a existência de uma relação de consumo entre o dono do animal e as empresas que prestam serviço na área. Porém, mesmo com o reconhecimento da relação de consumo entre dono de animal e as empresas do ramo, muitas pessoas desconhecem os seus direitos quando o assunto é o comércio de animais. É pensando nisso que vamos explicar quais são os direitos do consumidor quando o assunto for o comércio de animais e a responsabilidade dos prestadores de serviço desse ramo. Segundo Adriano Pascottini, primeiro, direito do consumidor. Na hora de comprar um animal de estimação, é importante que o consumidor verifique se a empresa que está vendendo o animal fornece os documentos essenciais e necessários, como carteira de vacinação, atestado de nascimento, saúde do filhote, nota fiscal, ou recibo de compra, ou um contrato de compra. Caso o animal apresente qualquer problema de saúde após a compra, o consumidor deverá entrar em contato com a empresa, que terá o prazo de 30 dias para resolver a situação, conforme previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Quero a sua atenção especial a este parágrafo agora. Se a empresa não solucionar a questão dentro do prazo, 30 dias, pós-recebimento, o consumidor poderá escolher entre a troca do animal, a devolução do valor pago ou até mesmo o abatimento proporcional do preço para fazer a compra de outro animal. Preste bem atenção. Se a empresa não solucionar a questão dentro do prazo, o consumidor poderá escolher entre a troca do animal, a devolução do valor pago ou até mesmo o abatimento proporcional do preço para fazer a compra de outro animal. Percebe como muitas vezes os nossos contratos de compra e venda batem ou se chocam contra o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor? A responsabilidade dos prestadores de serviços. No caso dos serviços e tratamentos realizados em clínicas veterinárias, caso aconteça qualquer problema com a saúde do animal, como machucados, inflamações ou até mesmo a morte, o consumidor estará amparado tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor e terá direito à reparação e à indenização do dano sofrido. Vale ressaltar que todas as hipóteses mencionadas caracterizam-se como uma falha na prestação dos serviços. Sobre isso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor explica que todos os prestadores de serviço respondem de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor e por defeitos relativos à prestação de seus serviços. Portanto,
qualquer coisa que acontecer ao seu animal quando estiver sob os cuidados da empresa é de inteira responsabilidade da mesma. Além das dicas mencionadas, devemos destacar que é importante que o consumidor pesquise com outras pessoas como outras pessoas avaliam a empresa que pretendem contratar ou de quem pretendem comprar de forma séria, se trabalham de forma séria e profissional, porque isso pode evitar que algo indesejável aconteça. Porém, se mesmo assim ocorrer qualquer um dos problemas mencionados no texto, é importante que o consumidor saiba que poderá recorrer tanto ao PROCON quanto à Justiça para garantir seus direitos e o bem-estar de seus animais de estimação. Talvez você, criador, esteja agora dizendo: Wander, você está dando munição para a pessoa que comprou um animal e isso e aquilo. Em algum momento você foi comprador e agora você pode ser vendedor. E você, vendedor, não esqueça, quem paga suas contas é o seu comprador, é o seu cliente. Quanto mais satisfeito esse cliente ficar, melhor serão as suas avaliações, melhor será o seu desempenho, o seu desenvolvimento, o seu trato com o cliente. Eu não posso perder tempo com o cliente. Com o cliente não se perde tempo. Você precisa ter paciência com o seu cliente. Ele precisa conhecer, ele não conhece como você. Ao vender uma ave, ou agora, por exemplo, no caso, vou criar coelhos, eu vou vender coelhos, eu tenho que ter a paciência de explicar as mutações, as cores, a data de nascimento, tudo isso é importante. O comprador quer saber disso e nós precisamos saber dar essa informação sem achar que o cliente é chato ou que pergunta demais. Outro dia um cliente me falou isso: nossa, eu devo ser chato demais, que eu pergunto demais. Não, nunca despreze a crítica ou o comentário ou a pergunta de um cliente, porque se você desprezar, você vai estar simplesmente jogando o seu potencial comprador na mão de um outro vendedor. Já passei por essa experiência e posso dizer, é horrível. Não, o cliente nem sempre tem razão. Esse ditado é furado, mas a nós, vendedores, cabe-nos deixar que o cliente exponha as suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões, os seus questionamentos, para se certificar do que ele está comprando, o que ele deve fazer. Porque dessa forma se você vai vender uma ave e você tem uma gaiola, talvez você atendeu tão bem que o comprador vai querer comprar de você a gaiola, o comedouro, o bebedouro e tudo mais e tal. Esse zelo, esse cuidado é que faz com que este vendedor seja procurado por outros, indicado por aquele que a gente achou chato ou que pergunta demais. É preciso que haja entendimento entre compradores e vendedores. Não são partes distintas de um mesmo negócio. São duas partes de uma mesma moeda. São dois lados de uma mesma moeda. E o bom senso é o que tem que prevalecer. É legal ter um documento? É legal ter um contrato de compra e venda? É. Mas esse contrato de compra e venda não for seguido por um dos lados, ele serve tanto quanto o falar ou deixar de falar. No mais, eu quero desejar que 2021 seja um ano mais profícuo para todos nós.
Um ano que não provoque ainda mais estragos do que já provocou até aqui. Eu posso dizer para você que a Bíblia nos diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. E agora é tempo de afastar-se de abraçar. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala é tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo este momento, afastarmos de abraçar. Mas podemos nos falar pelos telefones, pelos canais de mídias sociais. O meu telefone continua o mesmo, meu WhatsApp continua o mesmo. Você tem toda a liberdade de fazer a sua pergunta no canal, sendo respeitoso, não fazendo como alguém que no final do ano colocou em um dos vídeos que eu era hipócrita, porque eu criava pássaros em gaiolas e queria provar que as aves eram bem cuidadas. No perfil dele, o cachorro dele era um cachorro sarnento com as costelas de fora. Os meus animais não passavam fome. Os meus coelhos não vão passar fome. Se tiver que acontecer isso, eles vão para outra pessoa. Então, que você tenha um ano abençoado por Deus, que Ele nesse momento esteja abençoando a sua casa, protegendo a sua vida, proporcionando disposição, porque não é fácil ter coragem de neste momento levantar a cabeça e seguir em frente. Mas não deixe de fazer isso. Siga em frente. Erga sua cabeça. Aponte para o seu objetivo e corra atrás dele. Vamos estar juntos aqui no canal, com os pássaros, em dois frontes diferentes, os pássaros e os coelhos. Mas deixo aqui a bandeira de que agora é momento de responsabilidade e temos que buscar o entendimento nesse momento de perdas pessoais tão pesadas. No mais, fique com Deus e até o próximo vídeo.